Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é frações algébricas e a nossa aula de número 30. Primeiro, o que são frações algébricas? As frações algébricas são aquelas que possuem uma incógnita no denominador. Lembrando, né, que a parte de cima da fração a gente chama de numerador, a parte de baixo a gente chama de denominador. Para ser classificada como fração algébrica, ela deve necessariamente apresentar uma incógnita no denominador, tá? Não tem problema se aparece no numerador, mas quando é só no numerador, ela não é algébrica. Para ser algébrica, tem que ter no denominador também, tá? Então, aqui a gente tem 1 sobre x, a incógnita é o x, tá? No denominador. Aqui eu tenho a sobre 2b, eu tenho a incógnita b no denominador. E aqui 2x ao quadrado sobre 4x mais 4y, eu tenho a incógnita x e a incógnita y no denominador. Pode ter no numerador e no denominador. O que não pode, não é que não pode. Se tiver só no numerador, é uma fração, porém não é algébrica, tá? Para ser considerada fração algébrica, tem que aparecer incógnito no denominador. Bom, só relembrando algumas questões sobre fração. A gente sabe que fração é razão, é divisão, tá? Então, aqui, ó, algumas observações. A gente, relembrando que 5 dividido por 2 é a mesma coisa que 5 sobre 2, tá? Fração representa divisão. Da mesma forma que, ó, tá citando outro exemplo, que 2a dividido por 6ab é a mesma coisa que 2 sobre 6ab. Representar como fração ou como divisão é a mesma coisa. E às vezes no processo de uma simplificação de uma fração, é melhor a gente representar ela como fração do que como a divisão propriamente dita, tá? Então aqui é só um lembrete de que fração e divisão é a mesma coisa. Aqui mais um exemplo, ó. 6 dividido por 3a ao quadrado mais 3ab é a mesma coisa que 6a, né? 6a sobre 3a ao quadrado mais 3ab. Essa fração, ela pode ser simplificada, não só as frações numéricas podem ser simplificadas, as frações algébricas também podem ser simplificadas. Só que às vezes elas precisam passar por um processo de fatoração primeiro, tá? Para eu poder estar simplificando os termos do numerador com os termos do denominador. Nesse caso, o que foi feito aqui, ó? A parte do denominador, ela pode ser fatorada como? Colocando 3a em evidência, que é o termo comum para os dois aqui. Coloquei o 3a em evidência, aqui dentro do parênteses sobrou a mais b, né? Porque 3a ao quadrado dividido por 3a, sobrou o a, né? A gente já viu fatoração em módulos anteriores. 3ab dividido por 3a, sobrou o b, né? Se eu fizer a distributiva aqui, eu vou voltar nessa soma anterior, tá? Então, foi feita uma fatoração, termo em evidência, né? O tipo dessa fatoração. E aí, o que acontece aqui? Esse 6a é uma questão só de simplificação, tá? Só para facilitar a minha simplificação. Foi escrito como 2 vezes 3a. Por quê? Para eu poder simplificar, ó, esse 3 com esse 3 e esse A com esse A. E aí sobrou o quê? O 2 só em cima, né? E embaixo sobrou A mais B. Porque 3 dividido por 3 dá 1, A dividido por A dá 1. Então, no caso das frações algébricas, para eu poder simplificar, em grande parte eu preciso fazer um processo aí de fatoração primeiro. Simplificação de frações algébricas, que é o que a gente acabou de comentar. Esses 3 exemplos que eu coloquei aqui, eles podem ser simplificados já direto, não precisa de fatoração, tá? Porque tanto no numerador quanto no denominador só temos multiplicação aí, ó, 7 vezes a ao quadrado, 2 vezes a, 9 vezes x ao cubo vezes y ao quadrado, 27 vezes x vezes y ao cubo, então não tem aquela soma, não tem nada disso que eu precise fatorar, eu posso simplificar direto. Como que eu simplifico? Eu tento ver aí os termos semelhantes que eu tenho no numerador e no denominador. É a mesma ideia da simplificação de frações numéricas, né? A gente não divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Aqui é a mesma ideia. Ó, o 7 e o 2, por exemplo, não dá para simplificar, não tem nenhum número comum entre eles. Então, eu não vou simplificar, eu vou simplificar a parte literal. Então, ó, vocês pensam assim, o que é A ao
quadrado? É A vezes A. E aqui embaixo eu tenho A. Significa que eu tenho dois A's aqui em cima e um aqui embaixo. Um deles pode ser simplificado, ó. Eu vou simplificar um de cima com um de baixo. Ou seja, sobrou um A em cima e o outro foi. A ao quadrado dividido por A vai sobrar um A. Então, em cima a gente ficou com 7A. E embaixo, só com 2. Ó, mesma coisa aqui. Aqui, nesse caso, o 9 e o 27, eles podem ser simplificados, porque tanto o 9 quanto o 27 podem ser divididos por 9. Ou se quiser dividir por 3 primeiro, tá? Não lembrou que divide por 9, tanto faz. Aqui, por exemplo, ó, eu vou dividir 9 dividido por 9, dá 1. Depois, 27 dividido por 9, aqui embaixo vai sobrar 3, tá? E depois que eu simplifiquei a parte numérica, eu vou simplificar a parte literal. Ó, o x eu tenho 3 em cima, 1 embaixo. Eu vou simplificar um de cima com um de baixo. Se eu cortei um em cima e tinha 3, vai sobrar 2. E o y? O y eu tenho 2 em cima e 3 embaixo. Eu posso cortar 2 de cima com 2 embaixo. Se eu tiro 2 de baixo, vai sobrar 1. E aí, a nossa resposta, a gente vai colocar aí todos os termos que restaram. Em cima, esse 1 aqui não tem necessidade de colocar. Sobrou um x quadrado aqui, o y também foi, né? Aqui embaixo sobrou um 3, o x foi e sobrou um y. O y elevado a 1 ou y é a mesma coisa, não tem necessidade de colocar. Aqui, ó, na hora de eu simplificar, esse menos, ele continua, ele não vai sair daqui, tá? Então, menos, não faço nada com ele. Se é menos, continua menos, se é mais, continua mais. Vou simplificar, começando pela parte numérica. O 6 com 60, dá para simplificar por 6. E por 6 dá 1, por 6 vai dar 10. Agora, aqui eu tenho m ao quadrado e aqui eu tenho m à quinta. Se eu tenho m ao quadrado, significa que eu consigo cortar 2 m's aqui e 2 m's aqui. Se eu cortar 2 m's aqui, ó, 5 menos 2 vão sobrar 3. Então, aqui, o que eu tenho em cima? Cortou tudo, sobrou 1, né? Não é 0, hein, gente? É 1. Embaixo tenho 10 e o m ao cubo. Tá? Essas três frações aqui, nós conseguimos fazer a simplificação delas sem precisar fatorar, tá? Geralmente a gente fatora quando tem uma soma, quando tem uma subtração, mas nesse caso aqui não foi necessário. Já essas frações aqui, elas precisam ser fatoradas primeiro para poder ser simplificadas. Eu jamais posso simplificar 4 com 2, aqui x com x, se eu tiver uma soma ou uma subtração embaixo, tá? Eu só posso fazer isso quando é tudo multiplicação. Então, aqui, antes de fazer a fatoração, antes de fazer a simplificação, a gente verifica se tem algo que pode ser fatorado. Aqui em cima não dá para fazer nada. Mas aqui embaixo, ó, 2x mais 2y, eu tenho 2 que pode ser colocado em evidência. E aí vai sobrar aqui entre parênteses x mais y. Depois que eu coloquei o 2 em evidência, o que que sobrou? Ó, eu posso simplificar esse 4, porque agora tá tudo multiplicando, com esse 2, ó. Por 2 dá 1, por 2 dá 2. Por que que eu não posso simplificar esse x com esse x? Porque tem uma soma aqui, tá? Então, a gente não pode, de maneira alguma, fazer isso. Ou seja, em cima sobrou 2x, embaixo x mais y já é uma fração irredutível, não dá para simplificar mais. Esse segundo exemplo aqui, ó, eu consigo fazer uma fatoração no numerador e uma fatoração no denominador, uma em cima e uma embaixo. Aqui, ó, AB menos B, dá para colocar o B em evidência, porque é o termo comum nos dois, é o que repete nos dois. E aí vai sobrar A, né, porque AB dividido por B é A, B dividido por B é 1 menos, né, lembra que menos com mais dá menos, então B que multiplica A menos 1. A mesma coisa aqui embaixo, ó, AY menos Y, eu vou colocar o Y em evidência
E aqui entre parênteses vai ficar A menos 1, porque AY dividido por Y dá A, e Y dividido por Y dá 1 e menos com mais dá menos. Ó, o termo igual aqui, ó, posso simplificar, ele dividido por ele mesmo dá 1. Então, sobrou só o B em cima e só o Y embaixo, tá simplificado a nossa fração algébrica. Aqui eu tenho uma subtração em cima e uma soma embaixo. Também dá para fatorar, tanto o numerador quanto o denominador. Porque em cima eu tenho uma diferença de 2 quadrados. E nós vimos em produtos notáveis que a diferença de 2 quadrados resulta no produto da soma pela diferença, tá? Então, aqui a diferença de 2 quadrados. Eu tenho A ao quadrado menos B ao quadrado. Isso é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença. É mais um tipo de fatoração que nós já vimos. Isso é a mesma coisa que A mais B que multiplica A menos B, tá? Da mesma forma que se eu tivesse x ao quadrado menos 9, é uma diferença de 2 quadrados, tá? X ao quadrado menos 9 é a mesma coisa que x ao quadrado menos 3 ao quadrado, que daria x mais 3 vezes x menos 3. Aqui, no nosso caso, A mais B vezes A menos B. Aqui no denominador, o que dá para fazer é colocar o 3 em evidência, né? E sobrou aqui o 3 multiplicando A mais B. Esse A mais B pode ser simplificado com esse A mais B, porque agora está tudo multiplicando, né? A mais B dividido por A mais B dá 1. Ou seja, em cima a gente ficou só com A menos B, e embaixo a gente ficou só com o 3. A mesma forma aqui, ó, esse daqui está escrito em forma de divisão. Se eu quiser simplificar, é mais fácil eu pegar essa divisão e escrever ela na forma de uma fração, tá? Porque fração, razão, divisão, tudo a mesma coisa. Então, eu peguei essa divisão aqui e escrevi na forma de fração. 4x ao quadrado menos 28x mais 49, dividido por 4x ao quadrado menos 49. Antes de simplificar, eu preciso fatorar. Aqui em cima eu tenho um trinômio. Ele pode ser quadrado perfeito ou ele pode ser um trinômio particular, igual nós vimos na aula anterior, que ele não representa um quadrado, ele representa um retângulo. Como que a gente faz para saber? Lembra, ó, a gente tem que tirar a raiz aqui e verificar, ó, a raiz de 4x ao quadrado é 2x. Vou tirar a raiz aqui. A raiz de 49 é 7. Como que eu faço para descobrir se é um trinômio quadrado perfeito? Quando eu faço, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tem que dar o termo do meio. E 2 vezes 2x vezes 7, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 7, 28, deu. Então, é um trinômio quadrado perfeito, tá? Não é aquele outro trinômio particular, não, que representa retângulo. Esse aqui representa um quadrado mesmo. Então, aqui, ó, é o quadrado da diferença. Por quê? Porque aqui tem o sinal de menos. Esse 4x ao quadrado menos 28x mais 49 é a mesma coisa que 2x menos 7 elevado ao quadrado, que a gente verificou e deu um trinômio quadrado perfeito, tá? Aqui embaixo eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Lembrando aqui, ó, raiz de 4x ao quadrado é 2x. Raiz de 49 é 7, tá? Então, aqui eu tenho uma diferença de 2 quadrados. Isso é a mesma coisa que 2x mais 7, que multiplica 2x menos 7. Feito todo esse processo de fatoração, a gente vai simplificar. Aqui eu tenho 2x menos 7 elevado ao quadrado, né? Seria como se ele tivesse duas vezes, 2x menos 7 vezes 2x menos 7. Então, eu vou simplificar um deles com esse 2x menos 7 aqui de baixo, tá? E aí, em cima sobrou 2x menos 7, embaixo 2x mais 7. Então, pessoal, para a gente fazer essa simplificação de frações algébricas, na parte que precisa de fatoração, vocês precisam dar uma revisada em todas as fatorações que nós aprendemos aí em módulos anteriores, no segundo bimestre, né? Quadrado da soma, quadrado da diferença, trinômio quadrado perfeito, produto da soma pela diferença,
diferença de 2 quadrados, o colocar em evidência, que é bem simples, tá? Dá uma olhadinha para poder resolver as atividades. Espero que vocês tenham gostado, tá? E não se esqueçam, né, de resolver os exercícios propostos e até a próxima aula.